Sejam bem-vindos. Chama mais gente, vamos falar sobre dons espirituais. Você que tem interesse em saber sobre isso, chama mais gente para estar conosco aqui. Amém, querido? Sejam bem-vindos. Tá chegando aí, pessoal. Se puder compartilhar para me ajudar, para a gente levar, a palavra do Senhor para mais pessoas, faça isso. Chame um amigo que se interessa pelo tema dons do Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso em algumas semanas. A gente estou dividindo aqui e eu creio que vai ser muito proveitoso para você em nome de Jesus. Amém, querido? Meu YouTube não quer entrar, então eu vou entrar por aqui, tá ok? E depois eu posto lá no YouTube se ele não entrar. Vamos lá, queridos? Vamos começar? A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito dos dons espirituais. Eu quero conversar com você hoje sobre esse tema, porque nós temos visto isso pouco falado na Igreja de Cristo nos últimos dias. E quando se é falado e quando se é usado, nós temos visto muitas pessoas usando de forma muito errada os dons do Espírito Santo, né? E eu quero desenvolver isso com você nessas semanas, porque o Senhor tocou muito no meu coração. Nós vemos tantos escândalos em alguns setores, em alguns ramos evangélicos, pessoas que se dizem profetas de Deus, e nós vemos sinais, vemos através dessas pessoas maravilhas, e nós muitas vezes ficamos confusos. É realmente Deus que está fazendo? Deus continua sendo o mesmo, Deus continua usando as pessoas da mesma forma. E isso, querido, tá trazendo para o meio evangélico muitos escândalos. E eu queria nessa tarde, início de noite, conversar com você sobre isso. E eu coloquei esse tema, caçadores de dons, porque Paulo vai dizer para nós buscarmos com zelo os melhores dons. Buscar com zelo, eu trazendo para mim, parafraseando, eu quero dizer caçar mesmo, porque hoje em dia as pessoas não estão interessadas mais em buscar dons, em serem usados por dons. A gente vê muitos cristãos até indo atrás de dons, atrás de revelação, atrás de ser curado, atrás de ser cheio, mas infelizmente a gente vê poucas pessoas realmente querendo esse mais de Deus, querendo ser esse canal de Deus. E aí poucas pessoas que têm dons, vindo de Deus, que são usadas, muitas vezes se perdem no meio do caminho, porque acabam virando popstar de uma coisa que era para todo mundo. Todos nós deveríamos ter dons, todos nós deveríamos ter algum tipo de dom. Só que essas pessoas estão acabando virando popstar porque as pessoas estão se perdendo nessa questão. Estão, como que eu vou dizer? As pessoas estão preferindo ir para quem tem, porque é mais cômodo, do que eu ter. E o Senhor ele vai dizer que todos nós podemos buscar os dons. E Paulo vai dizer para nós buscarmos com zelo os melhores dons. Então, assim, me despertou muito para que nós também, meros cristãos, que somos merecedores de receber dons, de sermos usados por Deus, podemos fazer isso. Há muita corrupção, há muita mentira, há muito engano, porque a igreja já não está buscando mais dons. Nós estamos nos deixando ser levados por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de palavra. Eis que eu te digo, nós já recebemos, e a gente não entende, a gente não consegue nem diferenciar quais são os dons, como que eles funcionam, para quem que são os dons. Então eu estou te convidando nesses dias, nessas 6 semanas, eu dividi aqui essa live em 6 semanas. Eu queria te convidar nessas 6 semanas, nós aprendemos um pouquinho mais a respeito de dons, amém, queridos? E você que está comigo aqui, eu quero te convidar nesses dias a estar lendo, 1 Coríntios, capítulo 12, que é o capítulo que vai falar a respeito de dons, que é o capítulo que vai te trazer à luz a Bíblia. Eu não vou estar lendo muitos versículos aqui, mas eu vou te dar todos os versículos para você depois estar indo. Pega um caderninho, você que pode, anote, tá? Eu vou falar sobre alguns versículos nesse dia de hoje, porque o início da live ele é bem compridinho, acho que a gente chega em 1 hora. Então eu vou estar falando sobre isso e vou te dar as referências e você anote, como um bom servo de Deus, porque um caçador de dom, querido, um caçador de dom tem que ler palavra. Se você tem dom e não lê palavra, você vai se deixar ser levado por qualquer tipo de doutrina. Você vai se deixar levar pelo movimento e vai esquecer o que a palavra do Senhor diz. Então nós temos que ter dons, nós temos que buscar dons.
mas nós temos que conhecer a palavra. Por isso que eu vou te dar referência de tudo que eu estou falando aqui. Você pode estar perguntando na live aí, se eu conseguir te responder agora ao vivo, eu te respondo, senão eu trago para a próxima aula. Para a próxima aula não, para a próxima live, porque nós vamos ter outros encontros, amém? Você está convidando alguém para estar conosco aqui? Convide mais alguém para estar conosco, envia para aquela amada, para aquele amado que gosta de dom, aquele que é usado na igreja em dom. Manda para ele também, porque Deus tem muito para nos ensinar nesses dias, amém, queridos? Então vamos começar? Caçadores de dons. Pastora Rosilúcia, por que caçadores de dom? Porque Paulo vai nos dizer, buscai com zelo os melhores dons. E eu queria que você imaginasse alguém buscando algo com muito zelo, né? Quando a gente fala buscar com zelo, a gente vai trazer para a Bíblia, nós vamos lembrar daquela mulher, né, que perde a dracma, né? E ela vai procurar, e ela vai varrer a casa, e ela vai acender, né, para poder encontrar aquele objeto de valor para ela. E eu quero trazer, né, para este tema, né, esse buscar e com zelo, eu quero colocar caçar e com zelo, porque um caçador, querido, quando ele vai atrás da sua caça, ele vai com todo cuidado, ele vai procurando, ele vai olhando os sinais, ele vai vendo se tem alguma pegada, ele vai vendo se ela deixou alguma coisa no caminho, e é isso que nós vamos fazer, queridos, vamos caçar dons, vamos ser usados pelo Senhor, vamos nos deixar ser usados pelo Senhor. Eu quero muito que no final dessas 6 semanas, você seja um caçador de dons, você esteja cheio da vontade de querer, porque a Bíblia vai dizer que nós temos que buscar, que nós podemos pedir. A gente entende que o Espírito Santo ele vai dividir da forma que ele quer, mas a Bíblia fala que nós podemos pedir ao Senhor. Então, vamos nessa comigo, amém? Então, eu quero começar um pouquinho falando a respeito de dons, né? No grego, a palavra dom, ela significa charisma, que significa presente. Já começa aí, né, com uma chave maravilhosa, né? O dom é um presente que nós recebemos de Deus. E o que eu quero te dizer agora, nós somos filhos amados. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se você é pai, se você é mãe, você vai entender o que eu estou te falando agora. Se você não é, futuramente você vai entender. Eu tenho 3 filhos. Queridos, eu não consigo, né? Hoje eu já tenho um filho casado que não mora comigo, mas quando eles estavam mais aqui na minha casa, todos juntos, eu não conseguia comprar uma coisa para um e não comprar para os outros. Ou se eu comprava uma coisa para um, eu dividia com os outros, porque quem é pai, quem é mãe sabe que a gente quer agradar o filho. Então eu quero te perguntar, você acha que Deus vai dar um dom para mim, vai me presentear com dons e os meus outros irmãos em Cristo não vão ganhar nada? Você acha que eu sou mais merecedora de ter dons do que você, do que o seu irmão, do que o outro? Se você tem dons e sabe que tem, você acha que você é mais merecedor de alguém que serve a Cristo, de ter dons? Não, querido. Então a gente começa entendendo que dom é um presente, né? Esse charisma, carismar, ele quer dizer que Deus nos dá um presente. Então o dom, por que a Bíblia vai dizer que nós podemos buscar, que nós podemos pedir? Quando a minha filha quer alguma coisa, ela me pede. Ah, mãe, compra pra mim. Ah, eu vi uma sandália, eu vi um perfume, eu vi um creme. Por isso que a gente pode pedir o dom. Ah, pai, eu vi aquele dom maravilhoso. Você pode pedir. E Deus é Deus para te entregar. Amém? Mas para isso você tem que entender que dom nada mais é do que um presente. E dessa forma, dons espirituais são presentes para cada um de nós. São habilidades especiais que o Senhor fornece para nós cristãos com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Aí é outra chave. Dom não é para me edificar. Dom não é para mim. O meu dom nunca vai ser para mim. O meu dom vai ser para o corpo de Cristo. O meu dom vai ser para o meu irmão. O meu dom vai ser para a igreja. E por isso que muitas pessoas acabam usando de forma errônea o dom. Nós vamos ver pessoas que têm dom de cura, que talvez estejam enfermos e não conseguem, com o dom de cura, ser curados. Não é com fé, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando a respeito dos dons e futuramente eu vou estar falando sobre cada dom e como funciona. Então tem pessoas que vão ter o dom de cura, mas não vão conseguir orar para si mesmo, e não é falta de fé. Podem até orar, mas não vão ser curados através do dom que ele tem. Porque na verdade o dom é para eu usar com a igreja, é para eu usar com o irmão. Eles são manifestações do Espírito oferecido mediante a graça divina por parte de Deus. E Deus que é o doador de todos os dons. Espírito Santo, né? Deus que nos doa o dom.
Empreender uma busca sincera para ser cheio do Espírito Santo e receber os dons do alto é uma atitude correta, né? O apóstolo Paulo nos orienta dessa forma. Enchei-vos do Espírito. Está lá, né, em Efésios 5,18. Se encha do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, querido, para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo. E nós temos que fazer isso. O cristão tem que fazer isso. Nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. E nós vemos também que os dons ele vêm a partir do momento em que o Espírito Santo vem sobre a terra. E o Espírito Santo ele vem sobre a terra debaixo de uma promessa, né? Desde o Antigo Testamento, a gente vê a promessa de Deus em relação ao derramar do Espírito Santo nos últimos dias, sobre os homens, de uma maneira sobrenatural. Desde o início, a gente vai ver essa promessa do derramamento do Espírito Santo. E o interessante é que o Espírito Santo ele é liberado de uma forma poderosamente sobre as vidas, né, que vão depois conhecer Jesus. E ali no Novo Testamento você vai ver o Espírito Santo sendo derramado de uma forma sobrenatural. Só que o profeta Joel, ele vai profetizar sobre isso. O profeta Ezequiel vai profetizar sobre isso, né? Que Deus ia derramar o Espírito dele nos últimos dias. Estamos nos últimos dias, queridos. Precisamos estar cheio dessa presença do Senhor, né? Referência de derramamento, de promessa, está lá em Joel 2:28, né? Até o 29, Ezequiel 37, no 14. E essa promessa foi tema também da pregação de João, né? João vai dizer que depois dele viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João vai predizer a vinda de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Então a gente vai ver todo o tempo Deus confirmando isso, né? E depois a gente chega lá em Atos e Jesus mais uma vez confirma em Atos 1:8 a vinda do Espírito Santo, que Deus nos deixaria, nos enviaria outro. Então, assim, a gente vê que Deus é maravilhoso, né? A declaração de Jesus é: como o Pai me enviou, eu me envio a vós. Está lá em João 20:21. Entendendo, a gente entende que como Jesus ele exerceu o seu ministério aqui na terra e exerceu somente com o Espírito Santo, nós vamos entender que nós também, queridos, podemos sermos cheios do Espírito Santo, sermos usados com dons e maravilhas. Lá em Atos 10:38, vai dizer o seguinte, isso eu quero ler com você, que diz assim: acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? Acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo. Interessante que você vai entender que tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez como homem. Nós entendemos que ele era 100% Deus, era 100% homem, mas ele, em momento nenhum que ele esteve aqui na terra, ele usou seus poderes de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. E o Senhor também nos unge com esse Espírito Santo. E ele passa a habitar em nós quando nós passamos a servir a Deus. E isso é muito interessante. Eu queria que você entendesse que da mesma forma que Jesus, né, foi usado nessa terra, nós também podemos ser usados. E Jesus partindo, vem o cumprimento da promessa. No dia de Pentecoste, que é uma festa judaica, né, de ação de graças pelos primeiros frutos da colheita, algumas semanas após a ascensão de Jesus Cristo, cumpriu-se a promessa. E a partir de então, os crentes passaram a gozar do privilégio de ser cheios do Espírito Santo, como Deus prometera lá em Atos 2. Né? A gente vai ver em Atos 2 o derramamento do Espírito. A gente conhece essa passagem, você que é cristão conhece muito essa passagem. E a gente vai ver o cumprimento dessa promessa, né? Da profecia de Joel, da profecia de Ezequiel, de João Batista dizendo que Jesus viria, que depois né, que viria um que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A gente vai ver o cumprimento do próprio Jesus falando, e a gente vai ver Deus cumprindo essa promessa de que nos mandaria um consolador. E a partir de então, os crentes passam a gozar do privilégio de ser cheios do Espírito Santo, como Deus prometeu. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta no Novo Testamento, né? Quando o Consolador vem habitar nos crentes, o novo nascimento, o crente recebe o Espírito Santo.
Mas o batismo, ele é equiparado, no batismo o crente é equipado para anunciar o evangelho com uma experiência sobrenatural que o reveste de poder. A gente entende que quando você aceitou Jesus, que quando você levantou suas mãos, eu não sei qual foi a forma que você foi para Jesus. Se não foi ainda, venha, dá tempo. Mas quando você foi, a gente vai entender que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Só que o batismo ele é um revestimento, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós, passa a trabalhar em nós, nós começamos a conhecer as coisas do Espírito, começamos a ser direcionados pelo Espírito, mas o batismo nos prepara para levar a palavra, porque nós não estamos aqui, querido, somente para receber. Quando o Senhor escolheu a mim, quando o Senhor escolheu a você, é porque Ele já tinha uma missão para nós. E todo cristão, todo crente em Cristo Jesus tem a missão de levar o evangelho, tem a missão de levar as boas novas, tem a missão de cuidar dos órfãos, das viúvas. Nós temos uma missão aqui na terra. E o Espírito Santo, ele vem com o batismo simplesmente para nos dar armas, nos equipar, para fazer com zelo as coisas de Deus. Então é importante afirmar que o Espírito Santo vem sobre os discípulos para proporcionar um revestimento espiritual de poder, mas não necessariamente muda o caráter e o torna mais santo. É outra coisa também que eu gostaria de frisar aqui. Você ter dom não quer dizer que você é mais santo. Você ser usado com o dom não quer dizer de forma nenhuma que você é mais santo do que o outro. O Espírito Santo ele vai nos capacitar, ele vai nos equipar, mas essa distribuição de dons não te dá uma patente no mundo espiritual de diferença. Ah, fulano é profeta. Ah, fulano cura. Isso não faz diferença, não distingue. Não distingue ninguém de ninguém. E nem muda o caráter de ninguém. Quem muda o caráter da pessoa é o Espírito Santo a partir do momento que você abre o seu coração e começa a deixar Deus trabalhar. O Espírito Santo veio habitar em mim. Eu abro meu coração para o Espírito Santo e começo a ser obediente. Começo a entender o que Ele quer, o que Deus não quer, o que Deus tem para mim, o que Deus não tem. Começo a falar diferente, a agir com posturas diferentes da qual eu agia quando eu não servia a Deus. E isso vai nos mudando. Dom espiritual não é garantia de santidade para ninguém. Dom espiritual não é garantia de que o outro é melhor do que nós de forma nenhuma. O dom espiritual, como vai dizer, né? Dom do Espírito, é do Espírito. Não é meu nem seu. E é isso que eu quero que você entenda. Por isso que é possível uma pessoa ser usada sobrenaturalmente por Deus que tem uma vida que não condiz com a vida de cristão, uma vida duvidosa. Eu vou te dar referência, que, se você quiser anotar aí, está lá em Mateus 22, Mateus 7, 22 ao 23. Então a gente vai ver pessoas que, às vezes, são usadas por Deus, mas a vida é duvidosa. Ah, aquele pastor fulano na internet é muito usado por Deus. Desculpe. Aquele pastor fulano na internet é muito usado por Deus, mas houve-se rumores de que ele faz isso, de que ele pratica aquilo, de que ele usurpa. Então, assim, mas como, né? E a gente fica escandalizado e quem não serve a Deus fica mais escandalizado ainda. Mas como aquele homem pode ser usado? Como aquele homem pode entregar uma revelação, falar da minha vida? Como aquele homem pode ter orado por mim e eu ser curado e ele fazer isso, ou aquela mulher também, né? Fazer essas coisas. Então, assim, dom espiritual não é garantia de santidade, amém? A santidade ela é trabalhada gradualmente pelo Espírito. E a evidência da santidade, querido, não é dom. A evidência da santidade está lá em Gálatas 5, 22 e 23. É o fruto. Pelo fruto nós vamos conhecer quem é santo. Porque a pessoa vai se portar e vai ser como vai se portar em santidade. As ações dela vão ser ações de pessoas santas. Então, assim, o que dá garantia da minha santidade é se eu tenho o fruto do Espírito Santo. E esse fruto, querido, ele é conquistado com luta, né? Ele é conquistado com força. Eu tenho que a cada dia matar minha carne, para que esse fruto permaneça em mim, para que eu realmente, que as pessoas olhem para mim e através das minhas ações vejam o fruto. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo,
que tem o fruto do Espírito Santo, as ações dela vão condizer com o que a Bíblia fala, com o que a palavra do Senhor fala. Como resposta a uma série de fatores na nossa vida de oração, o fruto vem. Nós temos que buscar esse fruto, temos que buscar ter o caráter como o caráter de Jesus. Já o batismo no Espírito Santo, ele libera instantaneamente sobre os crentes poder sobrenatural e evidência pelos dons como resposta da sua fé. A partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, você vai recebendo dons. Pode ter um, dois, né? A gente vai entender que o Senhor, que alguns irmãos vão ter mais dons, e isso também vai da necessidade da igreja. Eu vou falar isso futuramente, porque que algumas vezes pessoas têm muitos dons, né? Eu vou te explicar futuramente que é por causa da necessidade de onde ela está, do local que ela congrega, da realidade do seu entorno. Então, tudo isso vai contar, queridos. Então, assim, o batismo com o Espírito Santo, os dons, eles vêm nada mais para nos equipar para fazer a obra do Senhor. Amém? E a evidência do batismo do Espírito Santo. Quero falar um pouquinho sobre isso, né? Nós cremos que a evidência física dessa experiência natural, que é o batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas conforme o Espírito concede a cada um, né? A gente vai ver isso lá em Atos 2:4. Algumas pessoas acham que não. Algumas pessoas acham que você recebeu o Espírito Santo, você já está batizado. Só que a gente vai entender que lá em Atos, né, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Porque era uma evidência, a Bíblia vai dizer que era uma evidência para quem não cria, né, para quem não acreditava. Então nós vamos entender, né, que o batismo com o Espírito Santo ele vai trazer uma evidência. A pessoa fala em língua conforme o Espírito concede que fala. A pessoa que fala noutra língua, ela não sabe o que está falando, a não ser que haja alguém, né, com o dom de discernimento, que está lá em 1 Coríntios 14, do 13 ao 14. Quando você fala em línguas, quando uma pessoa está falando em línguas, geralmente ela não vai saber o que ela está falando. Ela só vai saber se tiver alguém junto a ela que tem o dom de discernimento, de interpretação. Falei discernimento, mas é interpretação, desculpa. O dom de interpretação de línguas, e essa pessoa vai traduzir o que ela está falando. Algumas pessoas também falam em língua, têm o dom de variedade de língua e também têm o dom de interpretação de língua. Então ela consegue falar em língua e também traduzir o que ela está falando, né? Mas geralmente quando a gente fala em língua, quem é batizado no Espírito Santo, quem fala em línguas, geralmente você não entende o que você está falando, né? Teu espírito falando com Deus. Mas o teu espírito sabe o que você está falando e pode ter certeza que o que você está falando é de acordo com a vontade do Senhor para você nesse momento, amém? Trata-se de uma promessa que Deus fez para os discípulos, né? Esse batismo. E eles receberam isso, e nós também hoje, né? Nós também depois dos discípulos passamos a receber também. E a respeito dos dons espirituais, nós vamos encontrar na Bíblia 3 grupos. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso com você, tá? As nossas lives não serão sobre batismo com o Espírito Santo, não serão sobre isso. O tema que eu quero abordar hoje são os dons do Espírito Santo. Só que a Bíblia também, se você lendo a Bíblia e pesquisando, você vai ver que a Bíblia vai abordar 3 grupos de dons. Tem os dons de serviço, tem os dons espirituais e tem os dons ministeriais. Dons de serviços é dom de ministério, né? Ofício diaconal, dom de exortação, que é encorajamento, dom de repartir, dom de presidir e dom de exercer misericórdia. Romanos 12, está lá em Romanos 12. A gente vai ver esses dons, né? Que são os dons de serviço. E os dons de serviço, querido, a gente entende que eles são uma capacitação para o serviço do próximo, para ajudar na comunidade que você está inserido, para ajudar na tua igreja. Se você for ler, geralmente os dons de serviços, eles são de pessoas que já têm o que a gente entende mais ou menos é que esse dom de serviço já é um dom natural nosso, né? Aquele que gosta de repartir, ele está na igreja, ele vai ser uma pessoa que vai repartir com todos. Aquele que é hospitaleiro, ele está numa comunidade, ele vai querer receber pessoas, né? O que gosta de servir vai estar ali servindo a todos. O que gosta de cuidar vai cuidar do ambiente, vai cuidar do irmão. Então a gente entende que o dom de serviço nada mais é que são os nossos dons naturais, o dom do caráter humano, porque o ser humano nasceu para ser bom, aflorado pela presença do Espírito Santo.
E aí o segundo grupo são os dons ministeriais também, né? Que são os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são os dons dos ministérios da igreja, os 5 ministérios. E também o Senhor vai capacitar e vai distribuir esses dons para algumas pessoas. E eu quero te dizer que esses dons nem todos vão receber. Esses dons ministeriais, nem todos vão ter. Não são desses dons em que Paulo fala que você pode pedir, que você pode buscar. Esses dons ministeriais, eles são dons que o Espírito Santo vai olhar e vai escolher os filhos dele, que ele chamou para profeta, que ele chamou para pastor, que ele chamou para mestre. Esse aí o Espírito Santo entrega para quem ele quer, da forma que ele quer, e não adianta você pedir. Quer ser mestre? Você vai ter que estudar muito, mas pode não ser esse mestre com esse dom de mestre, ok? E o terceiro dom, que é o grupo que nós vamos falar, são os dons do Espírito Santo. E sobre isso que nós vamos falar nesses dias. Sobre os dons do Espírito Santo, que são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas, né? Tá lá em Coríntios 12. 1 Coríntios 12. E os dons espirituais que nós iremos focar nessa semana, e é sobre os dons espirituais que nós iremos focar nessa semana. Pois são esses que Paulo que vai nos encorajar a buscar. E são esses o tema, né, da nossa live. Buscai com zelo os melhores dons. E nós vamos caçar dons nesse dia. Então nós vamos falar, querido, nessas semanas, sobre a busca desses dons. O que eu preciso fazer, como que funciona. Nós temos que entender, né? Nós temos que conhecer. Não dá para você buscar algo que você não dá para você procurar algo que você não sabe como é. Se você já ajudou alguém a procurar alguma coisa perdida, geralmente quando a pessoa fala, ai, perdi o meu brinco, perdi algo, e você, primeiramente você pergunta como que é, pra pessoa te dizer, né? Se é grande, se é pequeno, se é dourado, se é tal, porque não dá pra você procurar algo que você não sabe como é. Eu quero que você saiba o que são os dons, para você aprender a buscar eles com zelos, para você entender, poxa vida, eu fui chamado para um determinado ministério, eu fui chamado para fazer algo na igreja, no corpo de Cristo, no reino de Deus. E eu preciso ser capacitado com esse determinado dom. E eu vou começar a buscar com zelo esse dom que se encaixa em mim. Então é sobre isso que nós vamos falar nessas semanas, tá, queridos? A Bíblia ela vai referir a diversos dons. E eu acredito que Deus pode até criar novos dons de acordo com a vontade dele, né? Mas os 9 dons do Espírito Santo é um grupo fechado. Ou seja, não será acrescentado nada aqui nesse núcleo, né? A gente entende, algumas pessoas perguntam, pode ter outros dons? Acredito que sim, querido. Por quê? Porque o mundo modernizou. Antigamente, né, na época da Bíblia, não tinha internet, né? Hoje em dia a gente tem o pessoal do multimídia. Só que isso também vai entrar lá nos dons de serviço. A pessoa se capacitou e hoje em dia ela é uma ótima pessoa, né, um líder de mídia. E ela se capacitou. Então a gente consegue entender que isso aí vai entrar lá nos dons de serviço. Então pode ter vários dons. Mas esse grupo dos 9, né, é um grupo fechado. Você vai ver Deus fechando alguns grupos em 9. Eu não vou entrar nessa questão de numerologia, mas a gente vai ver aqui 9 dons. E se a gente está falando do fruto, né? E o fruto do Espírito é dividido em 9 partes que formam uma parte só, né? Não dá para ter 8 partes, ou 5, ou 3 do fruto do Espírito. Nós temos que ter todo para dizer, eu tenho fruto. Não dá para você dizer, eu tenho fruto do Espírito e não ter os 9. E esse grupo fechado, né? Como eu falei, não vou entrar na parte numérica sobre significados de números. Se você quiser estudar dentro da Bíblia, né? Na palavra de Deus, teólogos que falam sobre isso, tem muito a ver mesmo. E a gente vai entender que o Espírito Santo, ele fecha esses 9 dons, né? E até porque a Bíblia vai ter a Bíblia vai nos relacionar com, como que eu vou dizer? O número 9 ele tem um significado muito forte na Bíblia relacionado ao Espírito Santo. Eu falei que eu não ia entrar, né? Acabei entrando um pouquinho.
Mas nós entendemos que os outros dons que a Bíblia se refere, ou não, são ramificações ou consequências do fruto do Espírito, dos dons de serviço e dos dons ministeriais. Ou seja, pode existir outros dons? Pode, mas pode ser ramificações dos outros, entendeu? Completa o outro dom. É porque, como eu falei, a vida vai se modernizando, as coisas vão mudando, tem coisas que você não vai encontrar na Bíblia. Né? Então, hoje em dia, a gente vai entender que você pode ser usado com dons diferentes, mas esses dons não seriam os 9 dons do Espírito Santo. Pode estar sendo usado com um dos 9 dons ramificado, assim, ampliado, né? Mas aí é outro papo, uma outra discussão. Mas eu entendo que, geralmente, quando você tem um dom novo, esse dom vai entrar lá na questão dos dons de serviço. Amém? Agora nós vamos falar a respeito dos dons do Espírito Santo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A Bíblia, ela distingue, né? Ela distingue dom do Espírito, que é receber o Espírito Santo, que está lá em Efésios 1:13. Ela distingue dom do Espírito de batismo no Espírito Santo, que está lá em Atos 10:45. E distingue dons, no plural, do Espírito, que são capacidades sobrenaturais de Deus na vida do cristão, que está lá em 1 Coríntios 12, do 1 ao 4. Então, tem diferença entre esses três, né? Dom do Espírito, que é você recebe o Espírito Santo, aceitei Jesus, quero servir a Deus, eu vou lá na frente da igreja, aceito Jesus, eu recebo o Espírito Santo, eu estou dentro da minha casa, aceito Jesus, confesso Jesus como meu único suficiente Salvador, me arrependo dos meus pecados, eu recebo o Espírito Santo. E ele passa a habitar em mim. E ele vai começar a trabalhar aqui dentro. Vai começar a colocar a casa em ordem, né? Colocar a minha vida, minhas emoções, meus sentimentos em ordem. Esse é o dom do Espírito que todos nós temos, né? Glória a Deus. Se você aceitou Jesus, você tem, né? Se você levantou as mãos para o Senhor, você tem esse dom. É uma dádiva, né? Ele passar a morar dentro de nós. Somos morada dele. E o batismo do Espírito Santo, como a gente falou, eu acredito, né, e eu vou nessa linha de que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós falamos em línguas, né, e o interessante é que esse falar em língua, ele pode acontecer exclusivamente uma vez para te mostrar que você foi batizado e não acontecer mais, porque é diferente o falar em línguas da variedade de línguas. Lá em Atos 2, quando eles falam em outras línguas, eles falam na língua daqueles homens que estão ali. E as pessoas vão entendendo na sua língua. E eles falam, como é que pode esse povo, que não é o meu povo, tá falando, né, de algo, falando do evangelho, falando de Jesus na minha língua, sendo que eles não falam a minha língua. Então foi realmente para alcançar aquelas pessoas. Então, geralmente, a variedade de línguas, querida, não é você falar em línguas dos anjos. Língua dos anjos você vai falar quando você estiver orando, no momento seu, ou em outros momentos também. Mas o dom de variedade de línguas, ele faz você falar em outras línguas. Nós vemos casos, se você pesquisar, você vai ver pessoas que não falam inglês, não falam francês, falaram em inglês em algum momento, falaram em francês em algum momento, falaram na língua com índios que não falavam aquela língua. Então, esse é o dom de variedade de línguas, tá? Mas eu não era para estar entrando ainda, né? Eu ainda vou falar sobre isso futuramente. Mas vamos lá. Então, é porque eu entrei no batismo do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, a gente acredita que uma das provas que você foi batizado é você falar em língua. Ah, pastora, eu orei, veio línguas na minha cabeça, eu acabei não falando. Isso aí pode ser uma confirmação de que você foi batizado com o Espírito Santo. Porque quem é batizado com o Espírito Santo, como eu falei, não é porque falou em língua uma vez que ele vai falar sempre. Talvez você falou assim, poxa, eu falei em línguas uma vez, será que eu pequei? Será que eu perdi? Não. Talvez naquele momento foi para te mostrar que você foi batizado pelo Espírito Santo. Amém? E os dons do Espírito Santo, que nós vamos falar agora, são as capacidades sobrenaturais de Deus na vida do cristão. O cristão Deus vai nos capacitar, né, com dons espirituais, para que nós possamos ser usados como canal de bênção na vida de outros. Como eu falei, o dom não é para mim, o dom não é para você. Se você tem o dom é para mim. Se eu tenho o dom, o meu dom é para você. É isso que é o corpo de Cristo. É para isso que Cristo Deus é maravilhoso, né? Tudo que ele faz é perfeito. E agora vamos entrar no panorama geral. 1 Coríntios 12:1
né? Ele vai dizer, a gente vai falar um pouquinho sobre não ser ignorante. O que é não ser? Quando Paulo vai dizer que não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos dons. É não ignorar o funcionamento correto dos dons, né? Nós não podemos ignorar a forma como cada dom deve funcionar. Eu não vou usar dom para poder falar o seu CPF, porque o seu CPF você já sabe, né? Eu sei o meu de cor. Então, se eu sei o meu de cor, eu não preciso usar o dom para falar o seu CPF. Então, essa é uma forma errada de usar o dom. Ah, pastora, mas tem gente que usa. Tá, mas aí, vamos lá. Talvez em determinado momento, Deus vai dar o dom para falar o CPF, para acontecer aquilo que aconteceu lá em Atos 2. Quem não serve a Deus, fala, caramba, como que uma pessoa sabe o meu CPF? Então, seria para poder alcançar quem não conhece a Deus. Uma pessoa não precisa falar o meu CPF para me alcançar. E eu espero que também não precise falar o seu para te alcançar. Porque você já sabe o Deus que você serve. Agora, quando a pessoa usa com uma pessoa que não serve a Deus, né, num determinado momento, aí é outra coisa. Nós vamos falar sobre isso futuramente também. Me acompanha aí, tá? Nas próximas lives. Então, a gente não pode ignorar, querido, quando Paulo fala, né? Não seja ignorante, né? Sobre os dons espirituais. Sobre isso, nós temos a forma certa de usar os dons espirituais. E outra coisa, entendendo, né, o segundo tópico que eu coloquei aqui, entendendo a parceria entre o Espírito Santo e a gente, né? O Espírito Santo ele vai nos usar, e é uma parceria, tá lá em 1 Coríntios 13:9. É uma troca, o Espírito Santo vai me usar como canal para abençoar alguém, vai me usar como canal para alcançar alguém. Então eu tenho que entender isso também, tem uma parceria. Eu não sou a Santa Rose, que sou usada para cura, que sou usada para revelação, que sou usada com palavra de sabedoria. Não, é tudo do Espírito Santo, é tudo dele, tá? Então é uma parceria entre a gente aqui. Eu sou canal para ser usado pelo Espírito Santo. A gente tem que entender também o terceiro tópico, né? Por um lado, a Bíblia enfatiza a operação dos dons. Enfatiza que a operação nos dons é passível de erro. Tá lá em 1 Coríntios 14:28. A Bíblia vai dizer que isso pode haver um erro na operação dos dons. Então, quem é usado com os dons tem que tomar muito cuidado. Tem que ter muito zelo, né? Não pode ser ignorante. Você tem que saber como você usa. Eu vejo o dom como se fosse... Vamos supor que nós estamos aqui servindo ao quartel. Quando você chega a ficar de serviço no quartel com uma arma, você já aprendeu a usar essa arma. Você já foi treinado. Você sabe como colocar bala, eu não tenho noção nenhuma, né? Você sabe como você abre aquela arma, como você monta, como você desmonta, como você coloca a bala, como você vai atirar. O soldado, ele sabe que se a pessoa se aproximar, se ele pode dar um tiro, ele tem que dar um tiro de aviso, né? Primeiro, para depois, né? Tal. Tem toda uma regra para usar uma arma. E o dom espiritual, nós não podemos ser ignorantes. Tem uma regra para usar dom espiritual, querido. E muitas pessoas erram. Muitas pessoas falham nisso. Tem uma regra para você usar o seu dom. Profeta não está aqui para envergonhar ninguém, não, tá? Ai, Deus nos envergonha? Deus envergonha, tá? Ai, Deus não envergonha ninguém. Deus envergonha. Eu não. Eu não estou aqui para envergonhar ninguém. Se Deus me mostra um pecado, se Deus me mostra algo, né? Sobre a vida da pessoa, eu não vou pegar o microfone e sair expondo. De repente o marido está com a esposa, Deus revela para alguém uma traição. Então não é assim que funciona. O profeta de Deus, ele vai saber o momento de chamar aquele marido, de conversar, de dar a palavra que o Senhor quer dar, tá? E deixa Deus resolver. Quem vai envergonhar é Deus, não é você. Só que muitas vezes a gente se perde nessa questão do dom, por quê? Poxa, eu sei algo, eu tô me entregando algo aqui profundo, eu vou contar para todo mundo saber como eu sou usado, né? E aí a gente se perde, né? Se perde. E acontece o que está acontecendo muito. Pessoas com dons virando estrelas, que você me dá um pix, eu te dou um dom, eu te dou uma revelação, né? Não é assim que funciona. E aí, um outro tópico que eu coloquei aqui é que, por um lado, né, a Bíblia enfatiza que o dom é passível de erro, e por outro, ela nos ensina a não desprezar os dons. Ou seja, ninguém pode desprezar os dons, querido. Nós temos que buscar os dons. O Senhor, ele precisa que eu e você busquemos dons para que o reino funcione. Você está entendendo? Que nós temos que buscar os dons. Você não pode desprezar. Você tem que buscar os dons.
O Senhor ele precisa que tenha pelo menos um dom em você. O Senhor precisa que você se abra para deixar de colocar, porque o Espírito Santo, ele diz, quando você fala assim, Senhor, eis-me aqui, né? Pode me usar. Isso é ótimo para o Espírito Santo, quando seu coração se abre. O Espírito Santo fala, vou colocar esse dom ali. Só que algumas vezes também você pode pedir, Senhor, eu quero esse dom, eu preciso desse dom. Aí, a minha igreja que eu congrego não tem ninguém com esse dom, eu não estou vendo isso, Senhor, eu preciso. Então o Espírito Santo, você acaba falando com o Espírito Santo, buscando, e muitas vezes nós recebemos, amém? Então não pode desprezar os dons. E como se aprende a mover nos dons, né? Lá em 1 Coríntios 14, 31 vai te responder. Mas, pastora, como que eu aprendo a me mover nos dons? Como que eu aprendo a ser usada no dom, pastora? A ser usado no dom? Vou te falar agora, você presta atenção, tá? Como você se move nos dons? Se movendo. Ai! Vai chegar o batismo, querida, pode crer, tá? Em nome de Jesus, é só buscar, é só buscar. Se movendo nos dons, porque o que o Espírito Santo precisa para te usar nos dons é você querer ser usado. É só isso. É só isso que o Senhor precisa. As pessoas colocam tantas fórmulas mirabolantes de conseguir dons, né? Tem que ir 7 semanas no monte, tem que orar de madrugada 40 dias, tem que jejuar de água no deserto, coloca tanta coisa, e assim, o meu tema, né? Eu tenho um tema para minha vida lá do meu canal, que é Deus facilita, a gente que complica, porque realmente Deus ele é muito acessível. As coisas de Deus não são difíceis quando você está fazendo o que ele, tudo conforme a vontade dele. Então, como que a gente se move nos dons? Movendo-se, dando lugar para ser usado. A gente tem que colocar para fora, deixar cair por terra todo o medo e falar, Senhor, eis-me aqui. E assim nós vamos, né? A importância da prática e do conhecimento do Espírito, dos dons, né? 1 Coríntios 14, 12. Você tem que conhecer, você tem que praticar. A partir do momento que você vai conhecendo o dom, você vai começando a usar. Lembra que eu falei de soldado? Para você usar uma arma, você precisa saber como que ela funciona. Talvez o Senhor até já te deu o dom, mas você não sabe como usar. Não está entendendo como que Ele quer que você use. Porque as pessoas confundem muito, né? Uma coisa que as pessoas confundem muito é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e profecia. São 3 coisas distintas que todo mundo mistura tudo. E tem uma diferença muito grande entre elas. Nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas, tá, querido? Nosso tempo tá acabando, só falta 15 minutos. Vou ver até onde eu consigo chegar aqui. E eu quero dizer também aqui que eu separei, né, no panorama geral, os dons proclamam o senhorio de Cristo. Tá lá em 1 Coríntios 3,12. Os dons são para o serviço e não para a nossa promoção, querido. O dom, ele vem para anunciar Cristo, para anunciar Deus, para dizer que Deus ainda cura, que Deus é o mesmo, que Deus faz maravilhas, que esse Deus é imutável e ele não mudou. Para isso que é o dom. Então, ele vem anunciar Cristo. Quando ele tiver sinais e maravilhas, né? Sobre o nome de Jesus, sobre o sangue de Jesus, nós vamos entender que isso vem para anunciar. E a gente entende também que os dons, eles são para serviço e não para nossa promoção. Se você for ler lá em 1 Coríntios 12, 31, né? Você vai entender que mais excelente que os dons é o quê? É o amor. Então, o dom perto do amor não é... Desculpa. O dom perto do amor não é nada. Não é nada. O maior... amar o próximo, amar o outro, é muito melhor do que ter qualquer dom. Porque quando você ama o outro com esse amor incondicional, se você ama o outro como Cristo te ama e me ama, a gente salva o mundo. Porque Cristo nos amou de uma forma que Ele deu. Deus nos amou de uma forma que deu o seu Filho por nós. Se você ama o outro como Cristo te ama, você faz qualquer coisa para salvar o outro. Você faz qualquer coisa para alcançar o outro. Então, dom não é para te promover. Não é para você achar que você é o bambambam. Não é para você achar que você sabe mais. Não é para você sair por aí, né, cobrando pix para entregar seu dom. Não é para nada disso. É simplesmente, querido, para o reino do Senhor ser propagado, para alcançar aqueles que não servem, para mostrar que Deus continua o mesmo. Deus quer fazer, querido, só que a gente não está dando lugar. Não estamos dando lugar para Deus fazer. Não estamos nos deixando ser canal para Deus usar e fazer.
E a gente não vê tantos sinais, não vê tantas maravilhas. Ah, eu ouço falar nessa coisa ridícula. Ah, hoje em dia não precisa, que não precisa, hoje em dia que precisa. Hoje em dia que precisa, querido. Só que muitos não estão dando lugar. E outro tópico que eu coloquei aqui, que os dons são para destacar a presença do Senhor, não para dar destaque a nós. 1 Coríntios 14, do 3 ao 25. São para mostrar que Cristo está na casa. Não que você é a luz do mundo, querido. É Cristo que é a luz do mundo. É Cristo que tem que iluminar, né? É Cristo que tem que iluminar. Ele vai dizer que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, sim, mas eu quero dizer que Cristo que é a estrela, ele é o maior. Ele tem que estar na frente. Nós não podemos chegar de forma nenhuma sem trazer Cristo. A gente pode ser sal, a gente pode ser luz, mas Cristo vai ser sempre, querido, cabeça de tudo isso. Então a gente tem que entender que o dom é para trazer o nome do Senhor em voga, para colocar o nome do Senhor em voga, não o meu nome, não o nome do outro, é para trazer Cristo, né? Para apresentar Cristo, para isso que é o dom. E muitas pessoas não recebem exatamente por causa disso. E eu coloquei outro tópico aqui que fala sobre a manifestação visa um fim proveitoso. 1 Coríntios 12 ao 7. Ou seja, a manifestação, quando vem a manifestação do Espírito Santo, ela é para um fim proveitoso. Ou seja, o Senhor quer fazer alguma coisa com aquela manifestação. Quando o Senhor usa alguém no dom, ele tem um objetivo ao usar aquilo. Como eu falei aqui agora atrás, o Senhor não vai falar, não vai usar você para falar o meu CPF para eu saber algo que eu já sei. Ou se eu não sei meu CPF de cor, algo que eu tenha anotado. O Senhor ele vai falar algo para um fim proveitoso, para mudar algo na minha vida, para eu tomar alguma atitude. Tem uma regrinha para ser usado os dons. Eu vou falar sobre isso com você na semana que vem. Vai ficar curioso, tá? Tem 3 regras básicas para você aceitar o dom. A pessoa usar o dom em você. Então você tem que passar nessas 3 peneiras. Vai passar na primeira, na segunda, na terceira. Passou nas peneiras? Ótimo. Não passou nas 3 peneiras, querido? Esquece. Tá? Porque Deus ele tem um fim proveitoso. Deus não fala nada à toa. Quando Deus usar alguém para falar algo para você, é para te mudar. Não vou dar spoiler da semana que vem, não, tá? Mas nós vamos entrar aqui. Então, querido, os dons, eles são para edificação da igreja. Os dons são para todos. O plano de Deus é que todos tenham dons, mas há uma distribuição coordenada para um fim proveitoso, para edificação da igreja e para fortalecer os outros. Então, nós temos que entender que quando o Senhor for te usar no dom, ele vai ter um propósito com isso. E nós temos que entender que não é todo mundo que vai ter todos os dons, né? Mas Deus, ele quer usar essa diversidade, ou seja, o que você tem com o que eu tenho para complementar, né? O seu dom com o meu dom e suprir a necessidade de todo mundo. Numa igreja, o Senhor vai querer que vários irmãos tenham dons para suprir a necessidade de toda a igreja. Mas cada um coloca sobre nós a responsabilidade de que mesmo que eu não tenha todos os dons, eu preciso dar lugar a algumas dessas manifestações. Ou seja, o Senhor ele quer que eu tenha dons. Algumas vezes você pode, de repente, conhecer um irmão, alguém de alguma igreja, que tem vários dons. Fala, meu Deus, o irmão é profeta, o irmão é usado para cura, o irmão tem discernimento para espírito, de espírito. Por quê? Porque os irmãos daquele grupo, daquela comunidade, não buscam. E acaba ficando até pesado para o irmão, porque ele tem que ser usado, né, aqueles que dão lugar para Deus, tem que ser usado em todas aquelas áreas. Sendo que poderia um ter o dom do discernimento, o outro falar ter variedade de línguas, o outro traduzir, né, interpretar a língua. Então, assim, é para a sua comunidade, é para fazer a obra do Senhor. Então, nós temos realmente que buscar, querido, né, os melhores dons. E faltam 10 minutos, eu vou ter que correr aqui. E eu quero falar um pouquinho agora sobre as categorias dos dons, né? Através do texto de 1 Coríntios 12, 8 a 10, nós entendemos que se mover nos dons do Espírito pode ser dividido em 3 categorias. Eu vou dividir essas categorias, nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. A primeira categoria são os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, 3 coisas distintas. O segundo grupo é os dons de poder, que é dom da fé, operação de milagres e dons de curar. E o último grupo é os dons da palavra, né? Pode também ser dons vocais, ou você pode ter ouvido falar de dons de fala,
ou dons de inspiração, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós iremos falar mais fundo sobre cada uma das categorias nas próximas semanas, né? E o porquê não vemos tantas manifestações hoje em dia, pastora? Primeiro porque tá lá, a resposta está lá em Romanos 10:17. Se pega muito pouco sobre isso. A gente ouve falar muito pouco sobre dons. Então, como eu falei, você só usa o que você conhece. Você só vai falar daquilo que você conhece. Tem gente que não está interessada mais no mover dos dons, porque onde tem profecia, o povo não se corrompe, né? Oh, Deus. Então, vamos ficar quietinho aqui, porque o negócio tá feio. Não levanta profeta aqui não, Deus. Né? Então, é mais ou menos assim. Então, não se prega tanto. Porque quando tem profeta, Deus fala, né? Então, a pessoa prefere deixar quieto. Então, hoje em dia não tem tanta manifestação porque não se prega tanto. E também porque os modelos de culto hoje impedem essas manifestações, né? As reuniões como os domingos, né? Não permite muito espaço por causa da ordem dos cultos. Mas outras reuniões e atividades devem ser abertas para isso. A gente tem que ter estudo, uma oração, um monte, né? Consagração, atividades assim, com mais liberdade para o mover do Espírito Santo. Uma igreja ela tem que ter o culto, mas ela tem que ter momentos que as pessoas busquem a Deus, busquem o Espírito Santo, deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo mover, né? Mas nada te impede de ser usado também nos cultos, querido. Mas aí é necessário ordem e decência, né? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça tudo decentemente em ordem. Está lá em 1 Coríntios 14:39. Ou seja, né? Falar com ordem. Sobre línguas, vamos falar nas próximas semanas. E a religiosidade também atrapalha bastante, né? Essa questão de o mover dos dons. Pois pela mística, essa forma de Deus usar, né? Tem gente que mistifica a forma de Deus usar. E o processo de Deus usar nos dons, querido, é muito simples. Tem gente que fala, eu tenho que... Né, como eu falei aqui antes, né? E não é assim que funciona. Se você tem vontade de sentir algo além do que você já sente, já é Deus despertando em você, um dom em você. Se você quer mais de Deus, se você fala, eu preciso de mais, eu preciso sentir mais, isso já é Deus trabalhando os dons em você. E o problema também, outro problema é que muitos querem começar lá em cima nos dons, né? No top, bam, 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 se há alguma coisa assim. E 1 Coríntios 14 vai dizer para progredirmos nos dons, ou seja, ir crescendo neles. Você não fica só... Você só fica bom fazendo algo. Então eu começo, deixo Deus dar lugar e eu vou progredindo à medida que eu vou usando, ok? Só que tem gente que já quer chegar e... Não é para sua glória, né? Como eu falei aqui, é para a glória de Deus. Então se ele já vê, né, o seu coração soberbo, vai ficar difícil de entrar dom aí, tá bom? E... Paulo vai dizer que nós devemos buscar os dons. O primeiro passo é desejar os dons. Está lá em 1 Coríntios 12. Você tem que querer. Desejo, dom. Primeiro passo. O segundo passo é buscar os dons. Está lá no 14:1. 1 Coríntios 14:1. Eu vou buscar, eu tenho que desejar, eu tenho que buscar. Outro passo. A busca envolve orar especificamente por alguns dons. Eu quero esse dom, a Bíblia fala que eu posso pedir, então eu vou orar especificamente para receber aquele dom. Outro passo. Eu posso orar por dom específico, mas também estar aberto e receptivo ao fluir do Espírito Santo na hora da necessidade. Senhor, eu queria muito o dom de profecia, mas de repente vai ter uma necessidade que o Senhor precisa te usar no dom de cura. Então esteja aberto. Eu quero profecia, mas o Senhor me usa da forma que te apraz. Amém, Jesus? Porque se ele precisar, se ele precisar e você está buscando, está orando, está propício, o Senhor vai te usar. Amém? Entendemos também que a frase o Espírito Santo distribuiu os dons como quer, né? Romanos 12, 3-8, 1 Coríntios 12, deixa bem claro que cada cristão recebe dons espirituais de acordo com a escolha de Deus, mas não impede nada que você peça. Na hora que ele precisar usar alguém na igreja ou em outro local, né? Ele vai distribuir da forma que ele quer. Porque ele mesmo inspira em nós esse desejo de querermos o dom. Ele vai colocar em nós o desejo de querer o dom. A partir do momento que você fala que você quer o dom, a partir do momento que você começa a ansiar por dons, é Deus já colocando o desejo em você.
para você buscar. Ele precisa que você busque para ele te dar, tá? Então ele vai te impelir a ter esse desejo. Ai, que lindo. Ai, meu coração queima quando eu vejo Deus usando alguém assim. Ai, como eu queria ser usada a Deus para curar os enfermos. Como eu queria ser usada por Deus para colocar a mão sobre um cego e um cego ver. Né? Seu coração queima. Não é para você aparecer, porque você acredita que Deus ainda é o mesmo, porque ele é o mesmo. E você fala, eu quero ser o canal para isso aqui na Terra, né? Se precisa de alguém, que seja eu. Então, nós temos que buscar o dom. Você tem o direito de pedir e buscar o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. E Deus, com certeza, irá se agradar do seu pedido, pois o plano dele é que sejamos cheios do seu Espírito. Faz parte da obra dele conosco que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer nos revestir de poder espiritual. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 7:8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou seja, o Senhor está esperando, querido, você buscar. Está esperando você buscar. E eu quero te convidar nessas próximas semanas a vir comigo, a aprender mais sobre dons, a buscar dons. Você que pode, compartilha essa live com alguém, avisa para ele que semana que vem, quinta-feira, estarei aqui e eu vou estar desdobrando, tá? Os dons. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar para mim, tá? Manda mensagem para mim, manda pergunta lá, que eu vou estar respondendo nessas semanas. E eu quero muito no final dessas semanas que você seja um caçador de dons. Que você saia dessas 6 semanas, né? Ou mais, eu não sei como eu vou conseguir dividir, cheio do Espírito Santo, capacitado para fazer a obra. O Senhor tá precisando, o Senhor está levantando um povo, querido, para esse tempo. Estamos num tempo de guerra, num tempo que a gente já não sabe quem é quem, mas pelo fruto o Senhor vai conhecer quem é você. E abre o coração para receber, que você possa nesses dias falar, Senhor, e eu preciso receber mais do Senhor. Antes de terminar, eu quero orar pela sua vida, tá? Porque eu quero te contar aqui semana que vem. Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero te agradecer por cada irmão que está aqui nessa live comigo, os que já passaram, os que vão assistir depois. Pai, nos capacita, Senhor, para sermos usados pelo Senhor, que possamos realmente ter o desejo de buscar mais do Senhor, que possamos entender que os dons, Pai, não são para nós, são para a tua igreja, são para o teu reino. Então, Senhor, desperta em cada um dos seus filhos o desejo de te servir, Pai, de ser capacitado pelo Senhor. Não há tamanho, não há teologia, não há gênero para ser usado pelo Senhor. Por isso nós somos tão felizes, Pai, na tua presença, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. O Senhor usa da forma que te apraz. Não há grande, não há pequeno. O Senhor é justo, Pai, e por isso nós te glorificamos. E que o teu filho e a tua filha possa ser usado nessa terra de forma tremenda, possa mover nos dons de forma tremenda, no nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Seja cheio do Espírito, hein? Quinta-feira que vem, 5h30, nós temos um encontro marcado, tá ok? Qualquer dúvida, manda lá pro meu direct, que eu vou estar respondendo aqui nas próximas semanas. Vou abrir também agora uma caixinha, tá? De perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta lá, vai lá que eu vou estar abrindo uma caixinha de perguntas agora lá no meu Instagram, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana repleta de bênção. E quinta-feira vamos buscar mais do Espírito Santo. A paz.